Esporte Terê. Esporte Terê FM. Olha o cara aí. Felipe Abreu tá na área. Esse é o craque que não fica sem jogar em uma semifinal do Paulista, não tem lesão. Boa tarde, cara, beleza? Tranquilo? Nem fala disso. Boa tarde, beleza. E você, tudo bem? Bem, graças a Deus, cara. Rapaz, o homem é cercado de polêmica, né, cara? O Neymar se machucou, deixa o Não, cara. foi pro carnaval, né? mundo... Foi pro carnaval, curtiu o carnaval lá com a esposa dele, lá, sei lá, com a namorada. Aí... Se machucou. Não, mas ele se machucou na hora do aquecimento, não foi? Ah, sei lá, eu sei que no domingo lá ele tentou, né, no hotel aí por 1 hora aí, tentar jogar, né? Mas não deu pra jogar. Tu viu que eles compraram, alugaram, sei lá, um ônibus novo lá no Santos lá? Não vi que o ônibus tem uma cama pra ele. Só ele que tem uma cama no ônibus. Todo mundo vai sentado, ele vai deitado. Olha. Caraca. Coisa linda. Tu imagina, cara. Por quê? Porque o cara falou, deixa eu descansar um pouquinho. Aí o cara foi meter um gol olímpico. Será então, tem que fazer, ué. Será que ele tem essa moral lá na Europa também? Aí não, né? Melhor tu ficar aqui no Santos mesmo, hein, galera. Aqui tá com a moral danada. Melhor, hein, né? O Ney tá com a moral. Tá cheio de moral. Bom, camarada, falando aqui, né, do Cariocão, Fluminense, né, como tinha que ser, já tá na final. Sim. Empatou ontem, né, com o Volta Redonda, Sim. mas enfim, primeiro jogo aí fez o Fluminense jogar tranquilo ontem. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 4-0 e ontem só tinha que cumprir a tabela, né, Zé? Só. Podia até ter jogado com o Sub-10, se quisesse. É verdade. Brincadeiras à parte, mas o Mano foi malandro, né? O Mano conseguiu poupar alguns jogadores, deu minutagem pra quem precisava dar. Thiago Silva foi um desses, né? Thiago Silva jogou 75 minutos. O Mano, inclusive, elogiou a postura da equipe e também confirmou que o Thiago Silva vai pra final, né? Do Carioca. Vai jogar os 2 jogos, vai estar relacionado. Acredito até como titular, né? Poupou dos 7 que tem mais minutagem em 2025, ele conseguiu poupar 5, né? Poupou o Inácio, Fuentes, Martinelli, Canóbio e Cano, né? Os outros 2 que mais tem minutos é o Freitas, que deve ficar no banco por causa do Thiago Silva, né, que tá de volta, e o Arias. O Arias joga todos os jogos, não tem jeito, não dá pra tirar o Arias do time. Não tem como, né? Então, o Fluminense deve chegar com um time bem mais descansado aí nas finais do Carioca. Zé. Exato, não, e fez muito certo, porque tem vindo jogo da Copa do Brasil, esse desgaste, né, o Fluminense nessa fase aí da Copa teve do jogos Brasil. Importantes, né? Então, pois é. Aí como, né, o Fluminense conseguiu vencer bem o Volta Redonda no primeiro jogo, lógico, né? Ontem era o certo mesmo poupar alguns jogadores. Então, sem dúvidas. Thiago Silva é confirmado por 2 jogos. Sim, o Mano final falou, do né? Carioca. Se o Mano falou, tá falado. Isso aí, boa notícia aí, né? Pra esse Mano que provocou, né? Deu uma provocada no Flamengo. Falou que foi ele, o time dele, né? Que ganhou o único time que venceu do Felipe Luiz e tal. Isso aí, foi no Brasileiro. 2-0 o Brasileirão do ano passado. Do ano passado, então a única derrota do Felipe Luiz. É isso aí. É com o Fluminense. Bom, falando do Flamengo, cara, o Bruno Henrique... É dúvida, né? Assim, o Flamengo ainda não soltou o boletim oficial, né? Mas muito provavelmente ele vai ser desfalque nos jogos das finais aí do Carioca, né? Ele tem um problema na posterior da coxa, né? Ele realizou alguns exames no domingo e foi reavaliado pelo chefe do departamento médico do Flamengo hoje pela manhã. E muito dificilmente ele vai participar dos jogos. Além dele, o Michael também continua fora, né? Ainda não voltou, né? Flamengo com um desfalque importante, né, cara? O Bruno Henrique fez um gol muito polêmico, né? Chegou aos 100 gols aí com a camisa do Flamengo, né? Ele fez um gol importante, muito polêmico aí no clássico contra o Vasco. Ficou todo mundo reclamando, estava um pouquinho na frente. É lógico, a torcida do Flamengo, falou, não, tem nada disso, né? O que acontece? VAR tá ali, traçou a linha, então, poxa. O que acontece? É aquilo que a gente tava conversando em off lá. A linha, não se discute o tamanho da linha, né? Foi de comum acordo aí no início do campeonato. A federação decidiu que ia dobrar o tamanho da linha, era 6 milímetros, aumentou para 12. Pois é. E ficou aquela linha daquele tamanho todo, então não tem que reclamar da linha. Exato. O que se discute é porque o VAR não tem uma câmera do lado oposto pra gente ver o pé do zagueiro do Vasco. Isso que foi ruim. Agora realmente então, reclamar, poxa, a linha tá maior. Eles adivinharam, né? Onde estava o pé pra marcar a linha. Pois é, antes de começar o campeonato, todo mundo se reúne, fala, vai ser aí, tá todo mundo de acordo? Sim. Então depois tem que ser antes. Não, tá errado. Não, exatamente. Não quero a linha desse jeito, agora depois de reclamar. Eu acho que o VAR tinha que ter uma câmera de cada lado do campo. E eu digo dos 4, tá? Uma de frente, uma de costas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Acabou. Aí não tinha discussão. Entendeu? Ia ter todos os ângulos pra se ver, né? Onde estava o pé do zagueiro do Vasco e discussão. Dito isso, irmão, não tem o que fazer. Exatamente. Já foi, já era. Fazer o quê? Eu acho que o ombro tava um pouquinho na frente do Bruno Henrique. A impressão que dá é essa, Zeca. Mas não dá pra ver o pé do cara. E tipo assim, o ângulo da câmera atrapalha também. Tem tudo isso. Então, né? Irmão. O negócio é que o Flamengo venceu.
Sim. tá na final do Carioca. Agora, pode ter esse desfalque importante que é do Bruno Muito Henrique, provavelmente né? vai ter, né? O Bruno Henrique fora e o Flamengo vai precisar jogar diferente, né? Juninho, será titular? Pode ser, né? É ele, pensar, né? O centroavante é ele. Exatamente. Senão né? deve ir bem diferente o esquema do Flamengo aí pro jogo. Exatamente. Vamos ver. Bom, o Vasco agora vai ter um tempinho pra se preparar, né? Sim, um para bom tempo. a partida Vasco contra o só... Santos. Já 3 semanas, né? Tem o início do até o Brasileiro. dia 30, cara. O Vasco só joga no dia 30. É 29 ou 30, não sei, enfim. Ainda... É 30. É 30, então tá Bom, certo. onde eu vi tava 30. O que acontece? Vai ter um tempo agora e tem que parar pra pensar também, né? Quem continua, quem sai. Será que o Payet Sim. continua? Então, o Payet... O Vasco queria isso, né? O Vasco queria manter o Payet até o final da temporada, pelo menos, mas, ao que tudo indica, as conversas deram uma esfriada, Zeca. Pode ser que o Payet esteja fazendo aí os últimos momentos dele com a camisa do Vasco, os últimos meses, né? Tava muitos falando que o Vasco queria manter o Payet e tal, já ia sentar pra conversar, mas até agora nada aconteceu. Eu não vi um Deu esforço uma muito esfriada. grande do clube. Sim, Não até vi um porque, interesse muito cara, grande, ele é não. banco, talvez um Pois é. salário, talvez não, com certeza um dos salários mais altos do Vasco. E é isso, né? O Vasco que também saiu no prejuízo no clássico, que o Coutinho acabou sentindo, né, Zeca? Ele Verdade. saiu com uma dor na virilha ali, na coxa, né, mais ou menos. E ele foi reavaliado, vai ser reavaliado, na verdade. Mas o Carille deu uma adiantada na coletiva e falou que ele saiu com um problema muscular. Então pode ser mais uma lesão do Coutinho também. Ainda bem que o Vasco tem tempo, né, até voltar a jogar, mas é mais um jogador importante aí de um time grande que tá lesionado. Se fosse o contrário, né? Vasco na final, ele ia ser desfalque. Sim, né? seria desfalque. Pelo menos pro primeiro jogo, eu acredito que sim. Bom, o Botafogo é outro, né, que tá aí, né, pensando no Campeonato Brasileiro. Sim. O Vasco saiu, não queria, claro, mas agora vai focar no Brasileiro. O Botafogo já saiu, tem um tempinho do Carioca. Sim. E o que acontece? Investiu bem, né, Sim, cara? o Botafogo pessoal agora fala, poxa, mas cadê é- os caras quando você toma... Poxa, o Botafogo investiu uma grana, 500 milhões, cara. Sim, o papai Textor, né, é um homem de negócios. É um homem de negócios. Visando os negócios, o Botafogo não contrata jogador por empréstimo, né, Zeca? Até porque, né, não só isso, né, é muito difícil ir lá e tirar um craque de um time por empréstimo. É né? muito Você difícil, tem que... O nível que o Botafogo contrata jogadores, dificilmente você vai conseguir tirar o cara de lá por empréstimo, então muito por isso o Botafogo costuma pagar a multa do jogador, que geralmente não é muito baixa, né? Exato. O Neymar, por exemplo, só veio, né, pro Santos por causa disso, né? Sim, o Neymar contrato rescindiu. na Arábia, Sim, exatamente. E aí, então, vem pro empréstimo. Mas Agora, tem um realmente lado, falei, isso é difícil. sim, tem um lado positivo, aumenta os ativos do clube e aumenta ainda mais a chance de fazer dinheiro no fim das contas, né? John Com a Textor valorização, pensa nisso, tá aí o lógico, Luiz Henrique, né? que- valorizou muito, né? Sim, sem dúvida. O Botafogo Foi- pagou, vendeu quase que pelo dobro. Exato, ele foi por 300 milhões, né? Vendeu por muita grana. Assim, é porque o Textor, como tem a Eagle, ele faz muita jogada de grana, né? Então a grana entra na Eagle, vai uma parte pro Botafogo, uma parte pro Lyon, aí então, né? Fica meio assim e não divulga abertamente, né? Então ficou assim, meio que o dito pelo não dito. Será que ele veio. Será que a grana foi pro Botafogo? A grana foi pro Lyon? A grana foi pra onde? Pois é, né? Pois Mas- é. Seria legal se ele falasse, não, tanto Sim. veio pro Botafogo, porque Sim, ele sem saiu do dúvida. Botafogo. Mas enfim, como você falou, é a empresa do cara, então ele decide. Sim, exatamente. Ah, a grana é boa, mas assim, o Botafogo não precisa agora, então ele mexeu em outro clube. Exatamente, tira daqui, bota ali. O Botafogo reforçou, né, muita coisa, talvez tenha. E trouxe, e o cara vai ter tempo pra trabalhar, esperar começar o brasileiro pra gente saber aí como vai estar o Botafogo do treinador novo. Porque a Renato, torcida, né? Como é que é o nome? Renato Santos. Paiva. Perdão. Isso aí. Ele chegou agora e a torcida tá doida pra Tá ver todo o mundo Botafogo louco pra ver engrenar, o Botafogo, né? Saber como é que vai estar esse Botafogo novo aí, Até né? agora não viu, né? Botafogo exatamente. né? Não começou bem esse ano, mas tem muito tempo ainda pra mudar isso, Tem muito né? tempo e tem muita gente pra jogar, né? Lógico. Que ainda não tinha estreado, né? Então, Exatamente. esperar então, pra ver. tudo pode mudar. Meu camarada, isso. aquele abraço, então, até Valeu, amanhã. Zequinho. Um Valeu, abraço, Felipe. irmão. Tamo Valeu. junto. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.